Olá! Nas últimas semanas, a Bielorrússia, esse país europeu localizado entre a Rússia, a Ucrânia, a Polônia e Lituânia, tem sido sacudida por grandes manifestações. E qual é a causa disso? Alexander Lukashenko, o líder que se mantém no poder no país desde 1994, venceu mais uma eleição fraudada neste último mês, motivando finalmente grandes manifestações de contestação contra o regime. Porém, para entender um pouco melhor a situação na Bielorrússia, é preciso que a gente parta de um panorama geopolítico um pouco maior. A Bielorrússia, durante décadas, foi uma república soviética, ou seja, esteve submetida a um poder central localizado em Moscou, na atual Rússia. Por que isso é importante? A partir do momento que termina a União Soviética e ela se divide em 15 repúblicas independentes, uma delas, a Rússia, passou a ser governada ao longo do tempo por Vladimir Putin, um líder autoritário que enxerga todas as ex-repúblicas soviéticas como uma área de influência natural da Rússia propriamente dita. Algumas repúblicas soviéticas conseguiram romper com isso e se aproximaram da própria União Europeia, como a Estônia, Letônia e Lituânia, os países bálticos, e algumas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, conseguiram consolidar regimes democráticos, como no caso da Ucrânia. O caso da Bielorrússia é problemático. Infelizmente, mesmo após o seu surgimento com o fim da União Soviética em 91, a Bielorrússia continuou na esfera de influência russa, principalmente com o governo de Vladimir Putin na Rússia. Deste modo, Alexander Lukashenko, que se mantém no poder na Bielorrússia desde 94, se mantém como um pilar da influência russa nessa região do leste europeu. A submissão chega ao nível de que Vladimir Putin volta e meia aventa a ideia, o líder Vladimir Putin da Rússia, de anexar a Bielorrússia, também chamada de Belarus, ao território russo. De modo que, de certa forma, essa submissão excessiva da Bielorrússia ao poder russo é uma das causas das grandes manifestações contra Alexander Lukashenko na atualidade. Além disso, pessoal, outro fator importante para a influência russa sobre esse país é o fato de que ele é a passagem de gasodutos que ligam a produção de gás natural russa ao mercado europeu, uma zona de passagem que facilita, de certa forma, a dependência econômica em relação à própria Rússia. Nesse panorama, é bom que nós não tenhamos um espírito muito otimista face a essas manifestações. Elas são sim algo a ser congratulado, porque finalmente a população bielorrussa saiu às ruas em massa contra um regime corrupto e autoritário. Porém, é muito difícil que ele seja derrubado e seja instalada no seu lugar uma democracia. Infelizmente, a própria influência russa dificulta isso. Vladimir Putin dificilmente aceitará no poder bielorrusso algum líder que seja pró-União Europeia e não pró-Rússia. De modo que as perspectivas que aparecem no horizonte podem ser de a queda de Alexander Lukashenko e a subida ao poder de outro líder não necessariamente muito diplomático. Veremos nas próximas semanas, ou enfim, veremos no futuro se essas manifestações são um símbolo de uma nova era para a Bielorrússia ou se apenas uma luz em uma realidade sombria de autocracias e de submissão à vizinha Rússia de Vladimir Putin. Obrigado.